Olá, bem-vindos ao canal Diversão e Tecnologia. Estou aqui com mais um circuito da série sobre sistemas de automação. Estou aqui com um circuito que vai fazer então um comando específico para um dispositivo. Então eu vou utilizar ele para fazer o acionamento de um elevador, fazendo com que esse elevador então suba, desça, pare, e a central então vai identificar esses pontos de partida, subida, descida, parada, através dos sensores que serão então acrescentados ao circuito. Vou apresentar aqui como funciona o circuito para a gente poder entender, e depois vamos ver como vai ser a parte mecânica, onde será então inserido esse controle eletrônico para fazer esse controle do nosso elevador. Mas antes de falar do projeto, se você está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Estou então desenvolvendo uma série sobre sistemas de automação, apresentando diversos tipos de circuitos de forma até didática, para ver como se comporta os componentes para poder montar um circuito que possa então ser utilizado em sistemas de automação, seja ele residencial, comercial ou até mesmo industrial. Para isso eu desenvolvi aqui um projeto. Esta central então ela foi desenvolvida a partir da plataforma Arduino. Através então desta plataforma foi todo feita a sua prototipagem, a verificação de todos os funcionamentos dos circuitos eletrônicos, e depois transformado então nesta central. Então vou deixar aqui na descrição os links para que você possa ter acesso aos vídeos onde eu demonstro todo o funcionamento desta central, bem como todas as funções que esta central então executa, controlando as cargas, seja elas então em um sistema monofásico, bifásico ou trifásico. Assim você pode ter uma central para diversos tipos de comando de cargas. Vamos agora ver aqui o funcionamento então desta central, que vai fazer então o controle específico deste motor aqui, controlando então que é a sua partida, a parada, também a reversão da polaridade aqui, porque eu vou precisar inverter a polaridade deste motor para que ele possa fazer então a reversão da rotação, para poder fazer o que? Com que o nosso elevador suba ou desça, dependendo dos pontos de chamada. Então estou utilizando aqui para a demonstração do nosso circuito um motor de 12 volts em corrente contínua, para poder utilizar para conseguir fazer então essa reversão da polaridade. Com isso a gente consegue fazer então com que esse motor trabalhe nos dois sentidos. Esses dois LEDs vão então indicar o que? O sentido, ora para um lado, ora para outro lado. Este motor aqui ele é só um exemplo para a gente verificar o funcionamento. Depois, quando for ver ali na própria estrutura do elevador, nós vamos ver que eu vou estar com outro motor conectado de uma forma diferente. Observando então aqui o circuito da nossa central de comando do elevador, nós temos algumas conexões que serão importantes aqui a gente verificar, para podermos entender o funcionamento do circuito. Aqui eu tenho a conexão onde será ligado o motor. Este outro conector aqui é onde é ligado as chaves de chamada, onde vai dar os pulsos para poder então fazer com que o motor comece a trabalhar. Esses outros dois conectores aqui são a entrada de tensão de alimentação. Tá? Estou utilizando 12 volts para poder alimentar o circuito. Esses outros dois conectores aqui são para ligar os sensores fim de curso, onde irá identificar o fim de curso da cabine para poder então fazer com que o motor seja desligado. E este LED aqui então indica a parada do motor. Toda vez que ele estiver aceso, então o motor estará parado. Para alimentar o circuito vou utilizar então esta fonte de computador aqui, e inclusive vou utilizar essa fonte de 12 volts porque em outros circuitos que eu iria apresentar sobre os sistemas de automação eu vou estar utilizando tensões tanto em 12 volts como tensões também em 5 volts. Então essa fonte de computador vai ser ideal para utilizar em todos os nossos projetos. Bom, o funcionamento aqui do circuito é bem simples. Tenho aqui estes dois interruptores simulando então os botões de chamadas, né? Tanto do nível superior como do nível inferior. Então para o acionamento é simples, basta pressionar o interruptor, o elevador é chamado, o motor é acionado e a cabine começa então a movimentar-se. Dependendo da posição em que estava o interruptor, se era no nível superior ou inferior, o elevador começa então a subir ou descer. Quando ele chegar, a cabine chegar no ponto de parada, terá então os sensores fim de curso. Quando a cabine chegar no ponto final, o sensor fim de curso detecta a chegada então da cabine, desligando assim o motor.
e o elevador ficará parado naquela posição até que um novo chamado seja pressionado então aqui nos interruptores. O LED, indicador aqui de motor parado, acende, indicando então que o elevador está parado na posição desejada. Para fazer o acionamento então da reversão, basta pressionar de novo o botão de chamada e o elevador então irá agora trabalhar no sentido contrário. Então vai fazer então a inversão da rotação aqui do motor. Observe que os LEDs irão acender, indicando então o sentido de rotação. Ora, o LED verde vai estar aceso, indicando que o motor está rodando para um lado. Ora, o LED vermelho vai estar aceso, indicando que o motor está fazendo o sentido contrário. Então o LED vermelho acendeu, o motor está indo para um sentido. No fim de curso, desligo o motor. O LED verde acende, indicando que o motor está agora trabalhando no sentido de rotação invertida. Então, o circuito de comando é bem simples, utilizando aqui circuitos eletrônicos. Não tenho utilização do microcontrolador, então o circuito aqui é utilizado componentes comuns através de circuitos integrados comuns para fazer todo este processo de controle do motor, controle de parada do motor e também as indicações visuais que a gente tem aqui para poder mostrar no circuito. Vamos analisar agora através do esquema elétrico como é composto o circuito que faz então todo o controle da central de comando do elevador. Observando então o circuito, nós temos aqui o botão de chamada, né? Então aqui eu tenho a conexão do botão de chamada. Este interruptor ele é conectado ao GND do nosso circuito, e aqui eu tenho que um circuito muito conhecido que é o 555, tá? Ele é um circuito temporizador muito utilizado na eletrônica, e aqui nós estaremos utilizando ele então configurado como um temporizador. Pressionando então o interruptor, o botão aqui de chamada, vamos enviar o nível baixo para o seu pino 2. Através do envio deste pulso negativo, nós vamos ter com que a saída vá ao nível alto. Então, enviando aqui o nível alto por um determinado tempo. Este tempo ele é determinado através de R4 e C3. Tá? Então, através desse tempo é que será enviado um pulso para o nosso circuito de acionamento do sistema do ligar e desligar o motor. Quando a saída, então, pino 3 vai ao nível alto, ela vai enviar um sinal positivo em uma onda bem quadrada para a nossa entrada de clock aqui do nosso circuito sequenciador, tá? Então eu estou utilizando o 4017, que ele é um circuito sequencial de 10 canais, onde teremos então um canal ligado e os outros 9 estarão desligados, e assim sucessivamente. A cada pulso que for dado então nas chaves tanto de chamada quanto nos chaves fim de curso, então as saídas irão se alternar aqui, sendo que eu vou utilizar das 10 saídas, vou utilizar apenas 5 saídas, tá? Então, quando o botão de chamada for pressionado, o sinal de clock será acionado e ele fará com que uma das saídas então irá para a saída seguinte. Por exemplo, se o motor estava lá parado, estava na saída 2 parada, o LED estava aceso indicando a parada do motor. Quando receber então o sinal aqui no nosso sequenciador, ele irá passar então da saída 2 para a saída 4, onde irá iniciar então um sentido de rotação do motor. Quando o sensor fim de curso for detectado, este motor irá parar e haverá então a alternância entre as nossas saídas aqui, fazendo com que o motor pare. Então, utilizando aqui as saídas do nosso sequenciador, vamos utilizar então o pino 3, será ligado em uma parte do driver que vai fazer o comando do motor. A saída do pino 2 do nosso sequenciador irá acionar o LED indicando a parada do motor. O pino 4 fará então a reversão do motor e o pino 7 fará então o que? A parada do motor, acionando novamente o LED indicando que o motor está parado. E a quinta saída será então conectada ao pino 15 do nosso sequenciador, que é o pino de reset, onde
fará com que o circuito retorne para o ciclo inicial e assim sucessivamente ficará fazendo esse ciclo ininterruptamente conforme os comandos forem dados nos botões de chamada ou nos botões de parada através dos circuitos fim de curso. Então aqui vemos que os pinos 2 e 7 eles são de parada e aqui temos o nosso LED indicador de parada. Este LED eu também vou utilizar ele para uma outra função dentro do elevador, que será utilizado com a função de luz interna do elevador. Então, toda vez que o motor for acionado, essa luz irá apagar e quando chegar no final do curso, a luz interna do elevador irá acender, indicando que o motor está parado. Então, eu vou utilizar este LED aqui para duas funções, para indicar a parada do motor e também para iluminar a parte interna da cabine do nosso elevador. Para o acionamento do motor, vamos utilizar então dois transistores que serão utilizados aqui como os drivers que irão alimentar os nossos relés. Farão então o nosso controle dos relés que estão configurados como uma ponte H, né? Toda vez que o motor for acionado, um dos relés será então acionado. O funcionamento da nossa ponte através então dos relés é bem simples aqui. Nós temos o que? Os contatos do relé, contato NA e contato NF. Para entender como vai funcionar então a nossa ponte H, vamos utilizar este relé aqui para entendermos. Então o que a gente tem aqui? Temos o contato comum do nosso relé que é ligado ao motor, tá? Independente da polaridade do motor, o contato então comum ele é ligado em um dos polos do nosso motor. O contato NA ele é ligado ao VCC, né? Então esse aqui é o positivo da alimentação. Então o contato nosso NA ele é ligado ao VCC da fonte de alimentação. E o contato NF ele é ligado ao GND. Então o que nós vamos ter aqui? Quando os relés estiverem desligados, o motor irá receber nos dois sentidos a alimentação negativa através do GND. Com isso, o motor estará parado. Quando o botão de chamada for acionado, este relé então entrará em ação, será alimentado através do driver do transistor, que fará com que o relé acione. E então, o nosso relé vai fazer o quê? Ele estava normalmente fechado, ele vai agora passar por normalmente aberto. Então, este ponto aqui do motor que estava recebendo a tensão aqui negativa da nossa fonte, irá receber agora neste polo aqui o sinal positivo. E do outro lado, vai continuar este relé desligado, recebendo então o sinal negativo aqui da nossa fonte, através então dos contatos NF do segundo relé. Com isso nós vamos ter então aqui no nosso motor entrando um positivo aqui, porque este relé vai estar acionado e este outro relé de baixo vai estar desligado. E aqui vamos ter então o negativo. Com isso o motor irá girar para um sentido. Quando os sensores fim de curso detectar a chegada da cabine, este relé então será desligado e voltará então a ser conectado o negativo no motor. Com isso o motor irá parar. Para fazer a reversão do motor, basta então que o botão de chamada seja acionado. Agora quem vai fazer a função de mandar o positivo para o motor será o outro relé. Então no ponto inicial ele vai estar com o contato NF fechado, enviando então o GND para o motor está parado recebendo GND nos dois polos. Quando a gente precisa fazer a reversão do motor, então este relé agora será acionado através então do transistor Q1 e o relé vai fazer o contato entre o comum e o NA. E o NA conectado então ao positivo da fonte irá mandar agora o sinal positivo no outro polo aqui do nosso motor, que irá então receber agora o sinal positivo do lado de baixo e o negativo do lado de cima, fazendo com que a reversão do sentido do motor. Então é assim que funciona a ponte H utilizando os relés. E aqui eu tenho os LEDs indicativos de posição da rotação do motor. Se este terminal daqui onde está o resistor estiver polarizado na forma direta, através recebendo o positivo da fonte,
Então a tensão passará aqui e este LED irá acender, porque estará no modo direto recebendo, e este estará apagado. Quando for ao contrário, no sentido de reversão, este LED irá conduzir e este irá apagar, porque ele ficará em contrafase a este aqui, sendo que então o positivo entrará por este caminho e o negativo estará conectado no resistor. Com isso nós temos então a indicação de rotação do nosso motor através dos LEDs indicativos. Para o circuito de fim de curso, então o que nós vamos ter aqui? Nós vamos estar utilizando os sensores fim de curso. Eu vou estar utilizando então 4 portas do tipo NAND, que serão utilizados para fazer então a detecção do sistema fim de curso. Então este circuito ele pode ser utilizado em feiras de tecnologia para apresentar então o funcionamento dos componentes dentro de um circuito, como este aqui nosso, dimensionado para fazer o comando do nosso elevador. Tá? Então o que eu tenho aqui? Eu vou ter as 4 portas do tipo NAND, porque eu tenho aqui a negativa da porta, tá? E cada uma configurada de forma que irá identificar qual o sensor foi pressionado. E através do sensor pressionado nós iremos ter um novo acionamento no nosso sequenciador. E como vai funcionar estas portas aqui? Vamos entender as portas para ver qual é o circuito que vai fazer o acionamento então do nosso sequenciador. Então através aqui das nossas portas NAND configuradas aqui, vamos entender um pouquinho o seu funcionamento utilizando a tabela verdade, para poder entender como está esta configuração. Então aqui eu tenho um comparativo entre a porta NAND e a porta AND, tá? O que nós temos aqui? Nós vamos ter as entradas A e B e a nossa saída. E através da nossa tabela verdade nos diz que quando eu tiver na entrada A o nível lógico 0 e na entrada B o nível lógico 0, a minha saída também será 0. Isto para a porta configurada em AND. Se a minha entrada A for 0 e a minha entrada B for 1, a minha saída será 0. Se da minha entrada A for 1 e a minha entrada B for 0, a minha saída será 0. Mas se as duas entradas minhas forem 1, a minha saída também será 1. Então esta é a tabela verdade para a porta AND. Observando a porta NAND, nós temos a negativa desta aqui. Ora, se as minhas duas portas receberem 0 e 0, eu terei 1 na saída. Se alguma das duas portas receber um nível 1 em alguma delas, eu também terei 1 na saída. Mas se as duas receberem um nível lógico 1, a minha saída será 0. Então, observando o nosso esquema, o que nós temos aqui? Nós teremos então esses dois resistores que estarão fazendo o quê? Uma polarização em pull down para as nossas duas entradas A e B de cada uma das entradas onde está conectado os nossos sensores fim de curso. Então, através da tabela verdade, nos diz que se eu tiver 0 e 0 na minha entrada, a minha saída será 1. Então aqui eu tenho, neste momento em que o meu fim de curso está aberto, eu vou ter então na minha entrada A e na minha entrada B 0. Então a minha saída é 1. E me diz que se as minhas duas entradas forem 1 e 1, a minha saída será 0. Então, neste ponto eu terei 0 e o meu circuito que irá enviar o sinal para o meu sequenciador estará desligado. Observando que o circuito de acionamento para o meu sequenciador é o mesmo circuito temporizador do ponto de chamada. Porém, o que diferencia este circuito deste é o sistema de acionamento, que é configurado neste caso aqui para um sistema automático. Então, quando as minhas chaves fim de curso detectar que a cabine do elevador está no ponto de parada, este circuito, formado então pelas minhas portas NAND, irá enviar um sinal positivo com a tensão do VCC para o meu circuito temporizador. Este momento em que esse circuito for alimentado,
o capacitor C1 estará completamente em curto ou estará totalmente descarregado. Com isso, ele enviará então um nível lógico 0 para a minha entrada do pino 2 do meu circuito, que automaticamente fará com que a saída, pino 3, envie um sinal positivo para a entrada do meu sequenciador. Então, seja alimentado este circuito, então o resistor R1 irá fazer com que o capacitor C1 se carregue, mantendo então o nível lógico 1 aqui na entrada do meu temporizador. Com isso, eu não vou conseguir dar outro pulso aqui. E o meu circuito estará pronto para receber então um novo pulso dos botões de chamada, para que o ciclo então possa ficar repetindo aqui no nosso circuito e fazendo então o controle do nosso motor, fazendo com que ele suba ou ele desça através dos interruptores de chamadas. Observando também que eu tenho aqui uma entrada de sinal externo. Este sinal externo ele é destinado a fazer com que receba um sinal externo a este circuito, onde, como eu disse, que eu vou fazer uma maquete representando então uma automação residencial. Neste ponto aqui eu vou conectar então uma central mestre que irá fazer o controle total da residência, inclusive vai ser comandado este circuito aqui do nosso elevador através também de um sistema remoto via smartphone para fazer o controle também do elevador, além dos pulsos manuais, através do nosso smartphone e entre outros circuitos que eu irei apresentar no nosso circuito de automação residencial dos sistemas de automação que eu estou apresentando nesta série. Então este esquema aqui eu vou deixar ele disponibilizado aqui na descrição, tá? Caso você queira montar, poder analisar e ver como é o funcionamento da central, sendo utilizada aí para esta função de fazer o controle do elevador. Vamos ver agora a parte mecânica do circuito, onde será então colocada a cabine, bem como toda a parte mecânica do motor que irá fazer o acionamento do nosso elevador. Então, para finalizar aqui a análise do nosso esquema, então tem aqui a entrada VCC, 12 volts do nosso circuito, aqui o GND, um capacitor de filtragem aqui para o nosso sistema. Então é assim que funciona o nosso comando para o sistema do elevador. Esta aqui então é a estrutura física do nosso elevador, sendo que esta aqui é a coluna que irá sustentar todo o dispositivo. Aqui tem os fios de conexão e aqui vai ser a parte interna do nosso elevador. Aqui é a cabine, a parte interna. Ali tem as luzes internas do elevador. Aqui o display que irá indicar em que posição se encontra o elevador. Agora observando a parte interna da torre, aqui da coluna, nós temos aqui a polia que irá puxar o elevador. Aqui o cabo de sustentação, simulando então o cabo de aço que puxa a cabine. Este aqui é o fio interno da lâmpada, da parte de iluminação interna da luz. Este carretel aqui então ele é preso a um motor de corrente contínua de 12 volts, que é conectado então a uma caixa de um motor das engrenagens de um motorzinho daqueles utilizado em micro-ondas ali na parte do prato giratório, tá? Então foi utilizado uma caixa de redução lá daquele motorzinho para poder então ser agregado aqui ao motor para poder fazer o tracionamento aqui do sistema de puxamento aqui do nosso elevador. E lá embaixo nós temos então a nossa cabine. Observando que na cabine nós temos duas coisas nas laterais. Observando então temos ali as rodas que fazem o equilíbrio do elevador ali, controlando então essa cabine para que ao subir e descer
ela não fique batendo nas laterais e suba de uma forma mais suave. Então essas rodas fazem o equilíbrio da cabine. Estes 4 transistores aqui são os responsáveis por fazer aqui a comutação do numeral do nosso display. Então, através da configuração que está ali nos transistores, aparece aqui no display o número 0 ou o número 1, dependendo em que posição se encontra o elevador.